Fala galera, tudo bem com vocês? Peguei algumas questões da prova paulista aqui, da parte de matemática do nono ano, e vou resolver aqui para vocês, tá? Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte, tá? Em um triângulo retângulo, a altura H relativa à hipotenusa divide essa hipotenusa de medida A em dois segmentos, M e N, tá? Então, eu tenho aqui a minha hipotenusa de medida A, tá? E tenho o quê? Os dois segmentos divididos aqui, M e N, tá? E aí ele pergunta aqui, qual a relação métrica está correta? Então, nessa questão, nós temos um triângulo retângulo e uma altura, tá? Representada pela letra H, tá certo? Traçada até a hipotenusa, ok? Essa altura, ela divide a hipotenusa em dois segmentos, que são representados por M e N, tá? M e N, tá certo? Então, nós precisamos lembrar de uma das relações métricas do triângulo retângulo, que é o quê? A relação referente à altura diz que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? Então, nesse desenho, essas projeções são justamente os segmentos M e N, tá? Portanto, nós podemos escrever que h ao quadrado é igual a m vezes n, tá? Então, analisando aqui as alternativas, essa relação aparece na alternativa B, tá? Então, logo a resposta correta é a alternativa B. H ao quadrado é igual a m vezes n, tá certo? Então, é importante não confundir essa relação com a soma dos segmentos, tá? Embora seja verdade que a hipotenusa inteira seja igual a m mais n, tá? A questão, ela pede a relação envolvendo a altura h, tá certo? Vamos lá. Depois vem a seguinte questão aqui. Considere um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede A. Um dos catetos mede B, tá? E a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede N, tá? Então, eu tenho aqui a minha hipotenusa A, tenho um cateto B e tem a projeção desse cateto na hipotenusa, que é N, tá? E aí ele pergunta o seguinte, qual que é a igualdade, qual igualdade representa corretamente essa situação? Então, nessa questão, nós temos novamente um triângulo retângulo e uma das relações métricas envolvendo a hipotenusa. Um cateto e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, tá certo? O enunciado, ele informa o seguinte, ele informa que a hipotenusa mede A, um dos catetos mede B, e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede N, tá? Então, a relação métrica correspondente é o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, a gente vai escrever o seguinte, b ao quadrado é igual a A vezes N, tá? Analisando as alternativas, essa expressão aparece na alternativa A, tá certo? Então, logo a resposta correta é b ao quadrado é igual a vezes n, tá? Uma forma de memorizar é pensar assim, quando a relação envolve um cateto, nós elevamos esse cateto ao quadrado e multiplicamos a hipotenusa pela projeção correspondente, tá certo? Vamos lá. Nessa questão, ele fala sobre uma escada apoiada em uma parede, formando um triângulo retângulo, tá? A altura atingida é x, tá? A distância da base da escada à parede é y e o comprimento da escada é w. Qual a equação decorre do teorema de Pitágoras? Pessoal, essa é simples, né? É a equação do teorema de Pitágoras, né? Ou seja, w ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado,
tá certo? Então vamos lá. Nessa questão, a escada, a parede e o chão, eles formam um retângulo, um triângulo retângulo, tá certo? A altura alcançada pela parede é representada por x. A distância da base da escada até a parede é representada por y. Tá? Essas duas medidas correspondem aos catetos do triângulo. Tá? Já a escada, que é representada por w, está do lado oposto ao ângulo reto. Ou seja, ela é hipotenusa. Tá? Ela corresponde à hipotenusa. Tá? Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos que w ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, isso aparece na minha alternativa B. Tá? Para evitar confusão, basta a gente identificar primeiro a hipotenusa. Tá? Ela é sempre o lado maior do triângulo retângulo e fica em frente ao ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é aqui. Tá certo? Vamos lá para a questão seguinte, então. Tá? Em uma rampa, a altura relativa à hipotenusa mede 6 centímetros e divide a hipotenusa em dois segmentos, M e N. Sabendo que M é igual a 9, determine N. Tá? Nessa equação, nós temos uma altura relativa à hipotenusa medindo 6 centímetros. Tá? Essa altura divide a hipotenusa em dois segmentos chamados MN. Tá? É bacana nesse tipo de questão desenhar o triângulo, que fica mais fácil de enxergar. Tá? Então, o enunciado informa que um desses segmentos mede 9 centímetros e pede o valor do outro segmento. Então, vamos usar a relação métrica da altura. Tá? H ao quadrado é igual a m vezes n. Tá? Substituindo os valores conhecidos, nós temos 6 ao quadrado é igual a 9 vezes n. Tá certo? Calculando o quadrado de 6, nós temos que 36 é igual a 9n. Tá? Agora a gente divide os dois lados por 9. Tá? Então, n é igual a 36 dividido por 9, portanto, 4 centímetros. Tá? Analisando as alternativas, a alternativa correta é a alternativa C. Tá? Um ponto importante é perceber que essa questão ela utiliza exatamente a relação que vimos anteriormente. Tá? O quadrado da altura é igual ao produto dos dois segmentos da hipotenusa. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Uma escada de 5 metros está apoiada em uma parede vertical com base 3 metros da parede. Tá? Representando por x a altura da escada, qual é a equação deve ser utilizada? Nessa questão, nós temos uma escada de 5 metros apoiada em uma parede. Tá? A base da escada está a 3 metros da parede e a altura alcançada é representada por x. Tá? A parede e o chão formam um ângulo de 90 graus. Portanto, temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo, a escada que mede 5 metros é a hipotenusa. Tá? A distância de 3 metros é um dos catetos. E a altura, que é o x, é o outro cateto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos dos quadrados dos catetos, tá certo? Então a gente vai escrever o seguinte: 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Essa equação ela aparece aqui na alternativa B, tá bom? Então a resposta correta é simplesmente 5 ao quadrado é igual a x quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Se a gente quisesse seguir adiante, né, e calcular a altura, nós teríamos 25 é igual a x quadrado mais 9. Depois, x quadrado igual a 16. Portanto, x igual a 4 metros. Tá? Mas observe que a questão ela pede somente a equação que deve ser utilizada, que no caso é a alternativa B. Tá certo? Vamos lá.
Para estimar a altura de uma árvore, um estudante comparou sombras. Opa! Um objeto de 2 metros produz uma sombra de 3 metros, enquanto a árvore produz uma sombra de 9 metros. Qual é a altura da árvore? Nós vimos muito isso em aula, né? Aliás, eu acho que nós vimos mais isso do que Pitágoras, mas está ótimo. Tá? Nessa questão, nós precisamos estimar a altura de uma árvore comparando o comprimento das sombras. Tá? Não é o teorema de Tales. Tá? Como o objeto e a árvore recebem a luz do sol sob o mesmo ângulo, formam-se triângulos semelhantes. Por isso, nós podemos montar uma proporção entre as alturas e as sombras. Tá? O objeto tem 2 metros de altura e produz uma sombra de 3 metros. A árvore produz uma sombra de 9 metros e a sua altura será representada por x. Tá? Então a gente monta aquela proporção, 2/3 é igual a x sobre 9. Tá? Aí fazendo a multiplicação cruzada nós temos 3x é igual a 2 vezes 9. Assim 3x é igual a 18. Tá? E agora dividimos, né, os dois lados por 3, tá? Então x é igual a 6. Portanto, a árvore mede 6 metros de altura. A resposta correta é a letra B, tá certo? Beleza, então. Vamos lá. Uma escada de 10 metros está apoiada em uma parede com base 6, tá? Uma tábua horizontal foi presa exatamente no ponto médio da escada, no meio da escada, tá? Qual é a distância vertical entre esse ponto e a janela alcançada pelo topo da escada, tá? Nessa questão nós temos uma escada de 10 metros apoiada em uma parede, tá? Com base posicionada a 6 metros do prédio, tá? A escada, a parede e o chão formam o quê? Um triângulo retângulo, tá? Então, primeiro, vamos identificar as medidas. A escada com 10 metros, tá? É a minha hipotenusa. Tá? A distância de 6 metros até a parede é um dos catetos. E a altura alcançada pela escada é o outro cateto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Tá? Calculando isso, nós temos que 100 é igual a 36 mais h ao quadrado. Portanto, h ao quadrado é 64. Logo, nós temos 8 metros. Tem alguma resposta de 8 metros aqui? Não tem, tá? Então, o topo da escada alcança uma altura de 8 metros, tá? Só que o enunciado informa que a tábua foi apoiada exatamente no degrau do meio da escada. Como esse degrau está no ponto médio da escada, ele também está na metade da distância horizontal entre a base e a parede, tá certo? Então, a distância total da base até a parede é de 6 metros. Assim, 6 dividido por 2 é igual a 3, tá certo? Como a tábua na posição horizontal, como a tábua está na posição horizontal, essa é justamente a distância entre o degrau e a janela. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, 3 metros. Tá certo? Beleza. Aí vamos lá. Um poste projeta uma sombra de 4 metros. A distância entre o topo do poste e a extremidade da sombra é de 5 metros. Qual é a altura do poste? Tá? Então, nessa questão, o chão e o segmento que liga o topo do poste e a extremidade da sombra formam um triângulo retângulo. A sombra mede 4 metros e a distância entre o topo e o poste e a extremidade da sombra mede 5 metros. Tá? Nesse triângulo, a altura do poste é um dos catetos. Tá? A sombra de 4 metros é o outro cateto. E a medida de 5 metros correspondente à hipotenusa. Tá certo? Então, vamos representar a altura do poste por h. Tá? E aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Tá? Calculando os quadrados, nós temos 25 é igual a 16 mais h ao quadrado. Agora, subtraímos 16 dos dois lados. Tá? Então, h ao quadrado é igual a 9. Tá certo?
tá? Extraindo a raiz quadrada, h é igual a 3 metros. Portanto, a altura do poste é de 3 metros e a resposta correta é a alternativa A, tá certo? Vamos seguir. Em uma praça triangular, ABC, o segmento DE paralelo ABC, então, vamos lá. Em uma praça triangular ABC, o segmento DE é paralelo a BC, tá? Então, tem o DE e tem o BC, tá? Então, tem um triângulo maior aqui e tem um triângulo semelhante aqui, tá? Lembra, esse triângulo aqui ele automaticamente é semelhante, tá? Qual é o comprimento de DE, tá? Nessa questão, então, nós temos um triângulo maior representado por ABC e um triângulo e um segmento interno DE que é paralelo ao BC, tá certo? Quando um segmento é paralelo a um dos lados de um triângulo, ele forma um triângulo menor semelhante ao triângulo maior, tá? Então, primeiro nós vamos calcular o comprimento total do lado AB, tá? Nós sabemos que AD é igual a 6 metros e BD é igual a 12 metros. Portanto, AB é igual a 6 mais 12, ou seja, 18 metros, tá? Agora, pela semelhança dos triângulos, nós podemos escrever a seguinte proporção. AD sobre AB é igual a DE sobre BC, tá? Substituindo os valores, eu tenho 6 sobre 18 é igual a DE sobre 30. Simplificando 6 sobre 18, nós temos 1/3 igual a DE sobre 30. Isso significa que DE corresponde à terça parte de 30. Tá? Então, DE é igual a 30 dividido por 3, ou seja, 10 metros. Tá? Então, a resposta correta é a alternativa B, 10 metros. Tá certo? Legal, vamos lá. Uma escada de 13 metros está apoiada em um muro e sua base está a 5 metros dele. Qual é a altura do muro? Qual a altura do muro é alcançada pela escada? Tá? Nessa questão, nós temos uma escada de 13 metros, tá certo? Tá? Apoiada num muro com a base posicionada a 5 metros dele. A escada do muro e o chão formam um triângulo retângulo. Tá? Nesse triângulo, a escada é hipotenusa, com 13 metros, a distância até o muro é um dos catetos, com 5 metros, e a altura alcançada pela escada é o outro cateto, que vamos representar por h. Tá? Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais h. Calculando os quadrados, nós temos 169 é igual a 25 mais h ao quadrado. Agora, subtraímos 25 dos dois lados. Tá? Então, fica h é igual a 144. Tá? Extraindo a raiz quadrada, nós temos 12 metros. Tá? Portanto, a escada alcança uma altura de 12 metros do muro. Tá? A resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos que vamos. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes, tá? E o fator de aplicação, de ampliação de ABC para DEF é 3. Se os lados ABC formam 6, 3 e 3, quais as medidas de DEF? Essa é simples, né, pessoal? Então, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. Tá? Então, 18, 9, 9, portanto, a alternativa A, beleza? Então, assim, o que é importante a gente lembrar? Que figuras semelhantes, o mesmo fator de ampliação ou redução, ele deve ser aplicado em todas as medidas correspondentes, tá certo? Então, assim, eu não posso usar um fator diferente. O fator ele deve ser aplicado nas 3 medidas, ok? Beleza, 2 triângulos são semelhantes. No primeiro, os lados correspondentes medem 10 centímetros e 8 centímetros. No segundo, o lado correspondente ao de 10 centímetros mede 5 centímetros. Quanto mede o lado correspondente a 8 centímetros? Então, nessa questão, nós temos 2 triângulos semelhantes. No primeiro triângulo, desenhe os triângulos, tá? Fica mais fácil de entender. No primeiro triângulo, 2 lados correspondentes medem 10 centímetros e 8 centímetros. No segundo triângulo, o lado correspondente
ao lado de 10 centímetros mede 5 centímetros. E aí nós precisamos descobrir a medida correspondente ao lado de 8 centímetros. Então, podemos perceber que a medida passou de 10 para 5. Ou seja, ela foi reduzida pela metade. Portanto, o outro lado também deve ser reduzido pela metade. Tá? Então, 8 dividido por 2 igual a 4. Tá? Nós também poderíamos montar proporção? Poderíamos. Igual a gente faz. 10 sobre 5 é igual a 8 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, 10x é igual a 40, dividindo 10, x é igual a 4 centímetros. Então, logo a resposta correta é a alternativa 4 centímetros, tá? Que é a alternativa C. Beleza. Um aplicativo informa a taxa de 0,777, na qual o algarismo 7 se repete indefinidamente, tá? Qual fração representa exatamente esse número, tá? Isso está nas últimas aulas ou estará em uma aula muito breve, tá? Nessa questão nós temos um número decimal periódico, tá? No qual o algarismo 7 se repete infinitamente. Então nós queremos transformar essa dízima periódica em uma fração. Então nós vamos chamar esse número de x, tá? X é igual a 0,777. Como o período possui apenas um algarismo, nós multiplicamos os dois lados por 10. Tá? Então eu tenho 10x é igual a 7,777. Tá? Agora nós subtraímos a primeira equação da segunda. 10x menos x é igual a 7,777. Né? Na parte decimal, os números se anulam. Tá? Portanto, nós temos 9x é igual a 7. Agora nós dividimos os dois lados. 9 é igual a 7 nonos. Tá? Portanto, a fração geratriz de 0,777 é 7 nonos. A resposta correta é a alternativa A. Tá? Eu explico de uma maneira um pouquinho diferente na aula. Tá? Então, na última aula que eu fiz de exercícios, tem uma maneira, e também de conteúdo, tem uma maneira diferente de calcular isso, que é mais simples. Tá? Então, vejam lá. Tá? Vamos lá. Para descobrir a altura de uma pirâmide, utiliza-se um bastão de 2,5 metros. Tá? Lembra que Tales fez isso há 500, 600 anos antes de Cristo. Né? No mesmo instante, a sombra do bastão mede 5 metros e a sombra da pirâmide mede 50 metros. Portanto, qual é a altura da pirâmide? Nessa questão, nós vamos usar a semelhança de triângulos, tá certo? Tá? Para quê? Para calcular a altura da pirâmide. Tá? Então, o bastão mede 2,5 metros e produz uma sombra de 5 metros. No mesmo instante, a sombra da pirâmide mede 50 metros. Tá? Como o bastão e a pirâmide recebem raios solares sobre o mesmo ângulo, ou seja, os raios solares são aproximadamente paralelos. Tá? Então, formam-se triângulos semelhantes. Tá? Por isso, nós podemos montar uma proporção entre as alturas, não podemos? Tá? Entre as alturas e as suas sombras. Tá? Então, vamos representar a altura da pirâmide por x. Tá? Assim, nós temos 2,5 sobre 5 é igual a x sobre 50. Tá certo? Agora, nós fazemos a multiplicação cruzada. 5x é igual a 2,5 vezes 50. Calculando, a gente tem que 5x é igual a 125. Em seguida, dividimos, né, os dois lados por 5. Então, x é igual a 25 metros. Tá? Portanto, a altura da pirâmide é de 25 metros. Tá? Resposta correta, alternativa C. Tá? Vamos lá. Qual condição é suficiente para garantir que dois triângulos sejam semelhantes? Tá? Nessa questão, a gente precisa identificar uma condição suficiente para afirmar que dois triângulos são semelhantes. Tá? Então, triângulos semelhantes possuem a mesma forma, embora possam ter tamanhos diferentes. Tá? Isso acontece quando seus ângulos correspondentes são iguais e seus lados correspondentes são proporcionais. Tá? Então, vamos avaliar cada alternativa. Tá? O que a alternativa A me diz? Ela afirma que dois lados são
proporcionais. Tá? Essa informação sozinha não é suficiente. Por quê? Porque os triângulos ainda podem ser formados, ter formatos diferentes. Tá? E aí a alternativa B me diz o seguinte, que a sombra das medidas dos três ângulos é a mesma. Porém, a soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Tá? Portanto, essa condição vale para todos os triângulos e não garante a semelhança. Tá? A alternativa C, ela afirma que dois ângulos são iguais. Essa é uma condição suficiente para garantir a semelhança, desde que sejam ângulos correspondentes. Tá? Então, isso ocorre porque, se dois ângulos correspondentes possuem a mesma medida, o terceiro também será igual, tá? Já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá certo? Então, esse critério é chamado de caso ângulo-ângulo, tá? Ou simplesmente A. Tá? Então, e aí a alternativa D afirma que a soma das medidas dos três triângulos é a mesma. Isso significa apenas que os triângulos possuem o mesmo perímetro, mas não necessariamente a mesma forma. Tá? Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Tá? Apenas dois ângulos quaisquer são iguais, sem correspondência definida. Tá? Vamos lá. Em duas ruas transversais, os trechos correspondentes são proporcionais. Tá? Até rimou, né? Na rua Pedras Negras, os comprimentos entre as três ruas paralelas são 10 metros e 50 metros. Na rua Vitória da Conquista, o primeiro trecho correspondente mede 120 metros. Qual é o comprimento do segundo trecho? Tá? Nessa questão nós temos duas transversais cortadas por três ruas paralelas. Tá certo? Então, quando várias retas paralelas são cortadas por retas transversais, os segmentos correspondentes são proporcionais. Enjoaram de ouvir isso, né? Então, essa é uma aplicação do Teorema de Tales. Tá? Na Rua das Pedras Negras, os dois trechos medem 100 e 50 metros. Na Rua Vitória da Conquista, o trecho correspondente ao de 100 metros mede 120 metros. Tá? O outro trecho será representado por x. Então, a gente monta aquela velha e conhecida proporção. 100 sobre 50 é igual a 120 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho que 100x é igual a 50 vezes 120. Calculando, eu tenho 100x é igual a 6.000. Agora, dividimos por 100. Tá? Portanto, 60 metros. Tá? Nós também podemos perceber que 120 é 20% maior que 100. Portanto, o trecho correspondente a 50 metros também deve aumentar 20%, passando a 60 metros. Logo, a resposta correta é 60 metros. Tá certo? Letra B. Vamos lá? Uma calculadora exibe o número 0,333, que é uma dízima periódica simples. Tá? Qual fração representa exatamente esse número? Tá? Essa é bastante simples, né, pessoal? Mesmo que você não tenha aprendido dízima periódica. Tá? Nessa questão, nós precisamos transformar a dízima periódica em uma fração. Então, vamos chamar esse número de x é igual a x igual a 0,333. Como apenas um algarismo se repete, nós multiplicamos a equação por 10. Tá? Então, 10x é igual a 3,333. Agora, nós vamos subtrair a primeira equação da segunda. 10x menos x é igual a 3,33. Tá? Então, a parte decimal, ela se anula, né? E obtemos o quê? Obtemos 9x é igual a 3. Tá? Então, 10x menos x é igual a 333 menos 0,333. Tá? Então, a parte decimal ela acaba se anulando e a gente vai obter somente o 3. Tá? Dividindo os dois lados por 9, nós temos que x é igual a 9 terços. Tá certo? Então, simplificando a fração, 3 é igual a 1 terço. Tá? Então, 1 terço não é igual a 0,33333? A gente já sabia disso, né? Portanto, a fração que representa exatamente 0,33 é 1 terço. Tá? A resposta correta é a alternativa
Ah, tem maneira mais simples de chegar nesse resultado? Tem, e eu já ensinei, tá? Vejam nas aulas anteriores. Beleza. O número raiz quadrada de 2 é irracional. Como se caracteriza a sua representação decimal? Tá? Nessa questão, nós precisamos analisar a representação decimal da raiz quadrada de 2. Tá? Sem utilizar a calculadora, a gente pode utilizar uma aproximação, tá? Comparando números cujos quadrados ficam próximos de 2. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que 1 quadrado é 1, 2 quadrado é 4. Portanto, a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Agora, vamos testar números com uma casa decimal. Por exemplo, 1 quarto ao quadrado. 1 quarto vezes quarto é igual a 196. Tá? Aliás, 1,96. Tá? Como 1,96 é menor que 2, a raiz quadrada de 2 é maior do que 1,4. Tá? E se eu testar 1,5 ao quadrado? Tá? Vai dar 2,25. Então, como 2,25 é maior do que 2, então a raiz quadrada de 2 está entre 1,4 e 1,5, tá certo? Vamos aumentar essa precisão. 1,41 vezes 1,41 é igual a 1,9881, tá? Esse resultado ainda é menor do que 2, tá? E se a gente testar 1,42? Aí a gente vai ter 2,0164, tá? Esse resultado, ele é maior do que 2. Então, nós podemos afirmar que 1,41 é menor do que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 2 é menor do que 1,42, tá? E aí, se continuássemos o processo, nós encontraremos a raiz quadrada de 2 é igual a 1,41, 42, 135 e etc. Tá? Então, os algarismos continuam indefinidamente, infinitamente, e não formam um grupo que se repete regularmente. Então, é importante lembrar que esse cálculo fornece uma aproximação. Tá? O fato da raiz quadrada de 2 ser um número irracional é o que garante que a sua representação decimal seja infinita, tá? E não periódica. Tá bom? Portanto, a resposta correta é alternativa C, infinita e não periódica. Tá bom? Beleza. Vamos para a penúltima questão. Entre quais números inteiros consecutivos está localizado a raiz quadrada, está localizada, né? A raiz quadrada de 10. Tá? Nessa questão, nós precisamos descobrir entre quais números inteiros consecutivos está localizada a raiz quadrada de 10. Tá? Para resolver essa questão sem calculadora, a gente pode comparar o número 10 com quadrados perfeitos próximos. Tá? Então, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9. Sabemos que 4 ao quadrado é 16. Como 10 está entre 9 e 16, então a raiz quadrada de 10 deve estar entre as raízes quadradas desses dois números. Tá? Então, assim eu tenho a raiz quadrada de 9 é menor que a raiz quadrada de 10, que é menor que a raiz quadrada de 16. Tá? Como a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4, então nós temos que 3 é menor do que a raiz quadrada de 10, que é menor do que 4. Portanto, a raiz quadrada de 10 está localizada entre os números inteiros 3 e 4. Tá? Então, a resposta correta é a alternativa C. Tá? Uma forma rápida de resolver essa questão, uma questão desse tipo, é procurar os quadrados perfeitos imediatamente abaixo, acima do número que está dentro da raiz. Tá bom? Então, entre 4 e 3. E a nossa última questão, ele fala o seguinte: na reta numérica abaixo, qual intervalo está localizado aproximadamente o número raiz quadrada de 7, tá? Nessa questão, a gente precisa identificar entre quais valores está localizada a raiz quadrada de 7, tá? Então, se usar a calculadora, nós vamos comparar o número 7 com quadrados conhecidos, tá? Então, a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, que 3 ao quadrado é 9, tá? Como o 7 está entre 4 e 9, nós podemos dizer que 4 é menor do que a raiz de 7, que é menor do que 9, tá? Aplicando a raiz quadrada nos três valores,
nós temos a raiz de 4, a raiz de 7 e a raiz de 9, tá? Como a raiz de 4 é igual a 2, a raiz de 9 é igual a 3, nós temos que 2 é menor do que a raiz de 7, que é menor que a raiz, que é menor do que 3, tá? Vamos lá, mas as alternativas dividem esse intervalo em partes menores, tá? Então nós precisamos verificar se a raiz de 7 está antes ou depois de 2,5, tá? Eu tenho essas duas alternativas, tá? Não é a primeira e não é a D, tá? Então vamos calcular 2,5 ao quadrado, que é 6,25. Tá? Como 7 é maior do que 6,25, então a raiz de 7 é maior do que 2,5. Tá? Além disso, nós já sabemos que a raiz de 7 é menor do que 3. Portanto, 2,5 é menor do que a raiz de 7, que é menor do que 3. Logo, a resposta correta é a alternativa C, entre 2,5 e 3. Beleza, galera? É isso então. Se tiver dúvidas, sugestões, fale comigo, eu sigo à disposição. Um abraço.